E agora nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 2. Vamos passear aí na Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, que diz assim: Chegou o tempo de o Senhor levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal com Eliseu e no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus, pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus, pelo Senhor, que não deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não deixarei. Então eles saíram e 50 profetas seguidos até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber como herança 2 vezes mais porção dobrada do seu espírito sobre mim. E Elias disse: Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: Meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Podem assentar, muito obrigado. E aí, pensando nesse texto que nós começamos lendo lá, quando Deus dá uma ordem para Elias, para ele ir ungir alguém para ficar no lugar dele. Era provavelmente um jovem Eliseu, bem novo ainda. Isso a gente pode entender quando a gente verifica lá na palavra que quando Eliseu chama ele e ele vai, diz que ele corre até o profeta, ele fala primeiro, ele pede Elias, primeiro que ele vá se despedir dos pais. Então, por essa palavra, a gente entende que ele era um menino bem novo ainda, quando ele recebeu esse chamado para ser profeta. E quem chamou Eliseu para ser um profeta, já era um profeta consagrado por Deus, que era Elias, que era um homem que todos nós conhecemos a história, e ele enfrentou profetas falsos, ele operou tantos milagres, era fogo do céu que descia e consumia o povo quando vinha ter com ele. Era um profeta que tinha uma comunhão direta com Deus. Mas num dado momento, esse profeta que estava consolidado ali como um homem, que conforme o testemunho do próprio Eliseu, ele era como um exército para defender Israel. Esse profeta de Deus, consolidado, que já tinha ali um reconhecimento público, de repente,
ungir Eliseu para ser profeta no seu lugar. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, e eu fiquei pensando na nossa situação que temos hoje como igreja de Deus. E aí, apesar do tema que me passaram, que era tudo posso naquele que me fortalece, eu perguntando ao Espírito Santo, eu perguntando a Deus o que eu iria trazer de palavra que fosse direto do coração de Deus para a vida dos adolescentes que aqui estão, para a vida dos jovens que aqui estão. E o Senhor me direcionou para esse texto. O Senhor me lembrou desse texto, porque o Senhor disse para mim que Ele está comissionando, Ele está entregando chamados aqui nessa igreja para pessoas, para jovens e adolescentes que serão os sucessores aqui nessa casa. Os sucessores na obra de Deus. E aí, esse profeta Eliseu, quando ele foi chamado por uma ordem de Deus, ele então tem algumas características na vida desse menino, desse Eliseu, desse rapaz, que levaram com que Deus enviasse esse chamado para ele. E eu fiquei analisando esses motivos aqui, eu consegui listar pelo menos 6 motivos. Porque eu pensei assim, Elias tinha uma escola de profetas. A história nos diz, a Bíblia não nos fala quando, mas os historiadores dizem para nós que seria cerca de 2.000 alunos naquela escola de profetas. E por quê? Que Deus não mandou Elias pegar alguém que fosse da escola dele de profetas, mas Deus mandou que Elias chamasse um menino que nem estava na escola de profetas, que nem estava ali aprendendo, que não estava ainda vivendo um chamado de ministério. E aí eu fui analisando por que Eliseu, por que esse menino, se tinha tanta gente talvez mais gabaritado, que estava ali sendo visto para ser chamado para ter um ministério diante de Deus. E aí, analisando algumas coisas, por que Jeová fala para ungir esse tal de Eliseu, que era filho de Safate, que era lá de, não sei, nem sei o nome da cidade, que nem era uma cidade conhecida. Por que Eliseu seria o sucessor de Elias? E aí eu entendi que nós, enquanto igreja, nós, enquanto estamos criando os nossos filhos criados por nós, que estão aqui na igreja, tem um objetivo. Por que a gente vem para a igreja cultuar a Deus? Por que a gente ensina os nossos filhos dos caminhos do Senhor? Porque tem um motivo. E aí eu fiquei imaginando e analisando aqui todos esses motivos que talvez esse menino poderia ter sido chamado. E eu me deparei com o primeiro motivo, que é um motivo bem interessante. E está lá no versículo que diz assim, olha, lá no 19, no versículo 17, o que escapar de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Quando Deus dá a ordem para Elias, para ele ungir Eliseu como profeta no lugar dele, antes ele fala sobre outras pessoas que também atuariam nesse cenário, mas ele diz assim, olha, o que sobrar de Jeú, que era um dos
hoje não sabemos manusear a palavra de Deus, não temos tempo para ler a Bíblia, e sem conhecermos a palavra de Deus, nós jamais teremos vitória sobre os nossos problemas, sobre os nossos inimigos, sobre os nossos medos. E quando eu analiso aqui esse trecho, eu sei o quanto de medo que um jovem, um adolescente tem. Eu sei o quanto que um jovem adolescente tem de problema. Mas vocês estão aqui na casa de Deus por quê?